Fala pessoal, beleza? Eu gravando esse vídeo rapidamente aqui de forma, inclusive, bem improvisada, sem câmera, sem nada, só para poder mostrar para vocês algo que eu acho que pode ajudar algumas pessoas, tá? Eu tenho trabalhado com algumas tracks MIDI aqui no início dos projetos, tá? Eu tenho, no caso, pelo menos até por enquanto, usado o Reaper, tá? Mas essa mesma ideia, ela vai funcionar para múltiplas DAWs, né? Então, se você usa Ableton ou não, Reaper ou não, isso não influencia, né? A ideia é que é o principal. E eu queria falar um pouco a respeito de cada uma delas, tá? Eu já deixei nomeado, obviamente, aqui, e é bem provável que o nome já seja sugestivo e já indique o que ela quer fazer, tá? Primeira track que eu tenho aqui é de MIDI, e tem um MIDI Note aqui, por exemplo, para fazer o loop ao vivo. Então, por exemplo, eu tô lá na hora do play e eu quero repetir uma determinada parte, eu quero que ele fique ali repetindo até eu mandar sair, tá? Então, eu uso esse cara aqui com um MIDI Note e o que ele faz, basicamente? Eu vou posicionar o cursor mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou tirar o mute da track, obviamente, né? Que é essa aqui que a gente tá falando agora. E quando o cursor passar por esse MIDI Note, ele vai agendar a execução para o marcador anterior. Vamos ver isso acontecendo. Voltou para cá. Enquanto eu não tirar, não mutar essa track, e para fazer com que pare a execução desse MIDI Note, ele vai ficar repetindo. Ó, mutei agora. E agora sim ele vai seguir para o próximo aqui. Então, é uma ideia bem interessante que eu queria deixar para vocês, porque dá uma certa dinâmica também na parte do ao vivo, né? Para essa configuração funcional, obviamente, eu tenho uma configuração no Reaper que eu precisei fazer, que é aqui na parte de Seeking, que é aqui, ó. Para mudar a posição da execução, do playback, só depois que terminar uma região corrente. Então, ele só realmente muda para uma próxima assim que essa região corrente terminar a execução, tá? Então, fica aí também a dica de vocês realmente mapearem as músicas de vocês, criando as regiões ali. Quem não sabe criar região é muito fácil também. Só você selecionar e no Mac, né, Shift R, ou no Windows deve ser Ctrl R, alguma coisa assim, tá? Mas fica a dica já. Partindo para as outras aqui. Eu tenho uma para ajuste de arranjo, tá? O que que eu faço com essas tracks? Eu vou mudar para música de Sinceridade do IP Alpha, e ela aqui no meio aqui, ela tem 4 compassos de instrumental, tá? Nesse momento aqui, no original, ele é feito uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, e que a gente até usou na primeira vez que a gente tocou na igreja, no caso do domingo passado. Mas eu vou repetir a música agora e eu não quero repetir essa ministração. Então o que que eu vou fazer? Eu usei aqui uma segunda track e coloquei 3 mid notes aqui para que ele possa pular também, tá? O que que ele vai fazer na prática? É, Quando ele passar pela execução do primeiro, ele manda para cá. Quando ele passar pela execução do segundo, ele manda para cá. Quando ele passar pela execução do terceiro, ele manda para cá. Ou seja, tu tem controle do quanto que você quer pular e o quanto você quer alterar do arranjo, sem precisar ficar cortando a track e ficar deletando parte. Então é algo bem interessante de se usar também, tá? Eu tirei o mute dela aqui, tá? E eu vou dar o play. Observa. Grande pausa. 2, 3. Vou pro próximo. Quando acabar essa Interlude. execução aqui, já pulou lá para outra, tá? Então é algo bem bacana também de utilizar, beleza? O segundo, o terceiro, na verdade, uso que eu tenho aqui para as MIDI notes para habilitar e desabilitar o metrônomo, tá? No início aqui do projeto eu coloco um MIDI note para habilitar, tá? E no final do projeto eu coloco um MIDI note para desabilitar.
por que que eu faço assim? Porque eu utilizo o metrônomo nativo da DAW, do Reaper. Porque eu consigo colocar um som customizado aqui, padrão, e é um som que eu acredito que agride menos do que aquele tec-tec-tec que tem realmente nos tracks, né? Então eu coloco esse cara para fazer esse papel. E no final eu mando desabilitar, porque geralmente no final, quando a música tá desacelerando ali, não tem necessidade da gente tá com um clique ali, né? Então, mantenho essas duas tracks aqui para essa função. Eu vou observar que o metrônomo aqui está desabilitado. Assim que eu der o play, ele vai executar essa daqui e vai habilitar o metrônomo aqui do lado, tá? Eu vou até puxar um pouquinho mais para frente aqui, ó, só para ficar um pouco mais visual, beleza? Vou soltar aqui, ó, play. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, é uma função interessante também de utilizar. Vamos lá para o final. Especificamente nessa música aqui, eu tiro o metrônomo dela aqui no último verso, ó. Nessa parte aqui, ó, ele dá uma pausa. E aqui ele vai fazer o verso 3. Verso E nesse 3. verso 3 eu não quero clique. Então aqui ele tira o metrônomo. Então é algo bem bacana também de se utilizar, né? E o último, e mais ou menos importante, é a parte da ligação de uma música com a outra, né? No caso, o aplicativo Playback, ele tem essa função que é extremamente útil, tá? De linkar uma música com a outra, fazer crossfade e tal. Aqui ainda eu não estou atendendo a função de pad no início e no final de música, mas pelo menos a parte do crossfade entre as músicas eu estou atendendo, tá? Como é que isso acontece aqui, tá? Lá no final, eu também tenho um mid note. Vou pular para cá. Ó, dessa música aqui, por exemplo. Eu tenho aqui no finalzinho, deixa eu aumentar, esse mid note aqui, e ele executa uma ação customizada. O que que essa ação customizada faz? Tá? Eu criei uma aqui, uma custom action, tu pode dar aqui, ó, new action, new custom action. E daí tu coloca algumas coisas, algumas ações dentro dela, e quando ela for chamada, todas aquelas ações vão ser executadas. Eu vou editar aqui para poder mostrar para vocês o que que tem nela, tá? A primeira coisa que eu fiz vamos supor que eu estou nessa música aqui, Sinceridade. Então, ele vai desabilitar o metrônomo quando passar ali. E em seguida, ele vai chamar a próxima aba. E nessa nova aba, ele vai habilitar o metrônomo, caso não tenha, não esteja habilitado ainda, né? Ele, por segurança, eu mando ele ir para o início do projeto. E em seguida, eu mando dar o play, tá? Vamos ver isso acontecendo. Ó, eu vou botar aqui no final. O metrônomo, nesse caso aqui, o metrônomo já foi desabilitado antes, né? Mas eu vou habilitar de novo só para vocês verem ele fazendo também, tá? Essas ações de desabilitar o metrônomo, elas, no caso, elas se sobrepõem só, então não vai ter diferença nenhuma, tá? Tipo, desabilitou aqui, quando chegou aqui ele vai habilitar de novo, não. Ele só sobrepõe mesmo. Então vou dar o play. Final. Ó, pulou para a próxima aba, habilitou o metrônomo. Música, Começou a Bondade de execução. Deus, introdução piano. Então é algo bem interessante de utilizar também, tá? Isso são as funções. Agora tem as configurações que eu uso, né, nisso. Eu uso o mesmo mid note, é uma informação importante, eu uso o mesmo mid note para todas as funções. A única coisa que eu faço de diferente é, em cada track, eu mando para um canal diferente desse loop mid, né? No caso aqui eu estou usando uma função nativa do Mac, que é esse drive IAC aqui. Então eu habilito ele no Alt aqui e no In. E ele consegue fazer o loop e se entender, né? Isso no Windows, se eu não me engano, tu vai utilizar aquele software Loop MIDI do Tobias Eric, alguma coisa assim, o nome do cara. Mas procurei Loop MIDI Tobias, daí já vai aparecer para vocês. E daí o que que eu faço? Aqui no 1, eu coloco ele saindo, ó, MIDI Output, no Drive ACK, no canal 1. E para os outros, eu vou colocando um em cada canal diferente. Porque daí eu posso usar a mesma MIDI note sem que elas se choquem, né?
No caso aqui tá um pouco fora de ordem. Então esse aqui tá no 1, esse tá no 2, daí o 3 ele é essa última aqui, e daí o 4 e o 5, se vocês podem observar aqui no tooltip que aparece, beleza? Então essa é a configuração que tu precisa fazer. Como é que eu mapeio a execução, tá? No caso aqui já tá tudo rodando, né? Então é só adicionar as MIDI notes e já vai tudo funcionar. Mas como é que eu faço esse mapeamento? Vamos supor que eu quero ver, por exemplo, um mapeamento lá do final, que é para poder pular para o próximo projeto, tá? Eu vou posicionar o cursor um pouquinho antes, aqui. E daí eu vou abrir as ações, né? Eu vou na ação que eu quero executar, no caso aqui eu quero essa daqui, ó. Eu vou até remover aqui para poder adicionar de novo com você, tá? Então, selecionei a ação que eu quero, eu vou dar o play aqui e em seguida eu vou clicar nesse botãozinho Add. Então, ó, play, Add. E aqui eu vou ficar aguardando ele ler aquele comando. Fechou. Então, a partir desse momento, essa ação aqui já está linkada, esse MIDI note já está linkado com aquela ação. E assim você tem que proceder para todo o mapeamento dos outros, né? Feito isso, pessoal, é só botar aqui, daí tu escolhe, por exemplo, eu quero o loop MIDI vai ficar sempre mutado. Nessa música aqui em específico, a gente não precisa de alteração de arranjo, então eu posso deixar mutado. Nessa aqui, por exemplo, eu já quero, então eu deixo ela desmutado. E assim sucessivamente, tá? É isso, eu espero que tenha ajudado. E se vocês tiverem dúvidas aí também, não hesitem em me contatar no WhatsApp, no e-mail, enfim, que a gente conversa e tenta se ajudar, beleza? Grande abraço, até mais.